Carlito, tudo bem com você? Tudo ótimo, Thalita. É um prazer estar aqui mais uma vez na TVT. Um abraço para você, para a audiência que está ouvindo a gente e vendo aqui no YouTube também. Muito obrigada pela presença, Carlito. Carlito, eu ia conversar com o Miguel sobre isso, mas deixei esse ponto para conversar com você. Jair Bolsonaro depondo ontem na Polícia Federal em relação àquele plano de golpe que foi denunciado pelo senador Marcos Duval, né? A história é toda truncada. Marcos Duval disse que era Bolsonaro que queria um golpe, depois ele falou que Daniel Silveira estava lá oferecendo um golpe para ele. Enfim, uma história toda truncada. E ontem Bolsonaro foi depor ali na Polícia Federal. Você acha que esse processo em si leva a algum lugar ou é uma história maluca que sem pé nem cabeça que não vai dar em nada? Então, eu não sei se o pessoal aqui da audiência sabe, mas foi justamente eu e outro colega em fevereiro que conseguimos aquela exclusiva que viralizou na internet, viralizou em vários jornais aí no Brasil, do Marcos Duval admitindo que ele tinha mentido no depoimento que ele tinha prestado na Polícia Federal, que ele tinha feito tudo aquilo baseado no que ele, exclusivamente ele, entende como sendo estratégia. Porque se você for para o dicionário e ver o significado de estratégia, é totalmente antagônico ao que o Marcos Duval fez. Eu tenho brincado, Thalita, quando me perguntam sobre o Marcos Duval, porque tem uma figura agora na internet que tem feito muito sucesso dizendo que é uma autoridade, né? O nome dele é Mike Baguncinha. E a gente tem brincado nos bastidores da política aqui, dizendo que o Marcos Duval seria o Marcos Baguncinha, que ele criou na cabeça dele ali um cenário hipotético, que inclusive ele teria contato com a inteligência estrangeira, segundo o próprio Marcos Duval passa, e inclusive ele teve ali a audácia de dizer no grupo Amigos para a Eternidade, ou Amigos para Sempre, que está ele e algumas amigas, que ele estava com duas bombas na mão. Uma para poder destruir o Bolsonaro e a outra bomba para poder destruir o Lula. Ou seja, ele realmente criou um mundo fictício para ele, que ele imaginava que não teria consequências, mas tem, porque ele é um senador da República. E eu acho que agora, com essa situação toda que a gente está recebendo informação, Thalita, por incrível que pareça, a situação do Bolsonaro fica mais aliviada. Porque realmente o que o Marcos Duval fez é como o Bolsonaro disse, né? É coisa de maluco. Porque eu acredito que até para o Bolsonaro aquilo passou um pouco das maluquices que até os bolsonaristas estão acostumados todos os dias aí. Eu acredito que para o Bolsonaro em si, com o que se tem nesse momento, não dá para afirmar nada. Mas a gente precisa lembrar que o celular que a gente teve essas informações divulgadas recentemente é o celular que ele entregou às autoridades no início do ano. Não é o celular que foi apreendido recentemente com ele lá no Espírito Santo. Então, se neste novo celular não tiver nada comprometedor, ou se no antigo as conversas estiverem nesse ponto aí, só quem se complica é o Marcos Duval. Ele livra automaticamente o próprio Daniel Silveira e o Bolsonaro das conspirações no universo ali Marcos Duvalesco, que é completamente desconectado da realidade. Você sente que ele se acovardou depois de ter criado esse cenário de mentiras na própria cabeça e falado sobre isso? Eu acho que, na verdade, ele entendeu o risco de ele perder o mandato de senador da República, né? Porque existe o Código de Ética do Senado e ele cometeu alguns crimes. E isso é palavras do próprio Marcos Duval, né? Porque quando ele vai na delegacia da Polícia Federal, um órgão oficial, e presta um depoimento como autoridade pública, que dá fé pública porque ele é senador da República, ele presta um depoimento formal comunicando um suposto falso crime, ele cometeu mais de uma irregularidade, supostamente. A primeira, a de falsa comunicação de crime que ele tentou associar ao ministro Alexandre de Moraes, que depois se mostrou falsa. E a segunda ali, que eu acho que é o que mais compromete ele, é o próprio falso testemunho, porque pode ser uma bobagem para o cotidiano das pessoas, inclusive até prisão é pouco provável em caso de falso testemunho, mas no caso de um senador da República, um cargo inclusive de interesse de outros políticos que estão dentro do Congresso Nacional, eu acredito que ele entendeu que ele estava ultrapassando o limite da razoabilidade até para o universo paralelo que ele criou, e que ou ele sairia de cena, e eu ainda acho, inclusive, Thalita, que não foi ele que teve essa ideia. Eu acho que alguém da assessoria dele deve ter tido, por alguns minutos ali, um lapso de racionalidade e falou, ó,
para com tudo agora, se afasta, vamos esperar a poeira baixar, porque você cometeu um monte de crime, supostamente, né? Porque ele tem direito de contraditório ainda, né? Mas para mim está materializado os crimes que ele teria cometido. E depois de 6 meses a gente volta, porque ele pediu uma licença de 60 e 80 dias. O problema, segundo ele, é um problema cardíaco. Eu não acredito que ele tenha problema cardíaco, nem de estresse, como foi apresentado ali. Eu acho que é basicamente para aferir ali como é que vai estar o cálculo, se vai ter uma representação contra ele ou não. E ainda acredito, Thalita, que antes de ele retornar à Câmara Alta, né, ao Senado Federal, ele deve conversar ainda com o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, para saber a que pé está as situações que envolvem ele e qual orientação o presidente da casa vai passar para ele. Porque a gente sabe que o Marcos Duval é uma figura medíocre. Ele representa no Senado Federal o que Bolsonaro por muito tempo representou na Câmara dos Deputados. Só que o problema é que nos últimos 5, 6 meses ele arranjou para si tanto problema que tá difícil ali a teia que ele criou para ele mesmo, que o bolsonarismo é bem interessante, né? Eles criam... A Constituição é clara dizendo que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Mas isso claramente não se aplica ao Marcos Duval. Porque o que ele mais fez entre dezembro e março desse ano, pelo menos, foi produzir provas contra si mesmo, inclusive provas oficiais, como o depoimento falso que ele prestou na Polícia Federal.